Muito bem, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma aula de introdução e análise do Antigo Testamento. Depois de ter falado sobre a questão dos manuscritos e as suas versões, eu quero voltar a nossa atenção para a questão dos próprios manuscritos, os quais nós encontramos no Antigo Testamento, e os critérios que foram usados para o estabelecimento desses manuscritos como sendo palavra de Deus. Em outras palavras, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão da canonicidade. Bom, essa aula nossa hoje vai abranger esse aspecto. Primeiro, a palavra cânon vem de duas línguas, o hebraico e o grego, né? Do hebraico kané e do grego canon, né? Então são as palavras que nós encontramos para a expressão canônico ou cânon, né? O que essa palavra propriamente significa? É muito conhecido o fato de que ela significa literalmente vara, né? Não a vara da correção, né? Mas a vara de medir. Seria para nós hoje a fita métrica, né? Porque a vara naquele tempo antigo era utilizado para referência de medida. Então, se queria saber a respeito de uma medida de uma sala, né, de um tecido, de uma terra, então se usava como referência essa vara, né? Então, a palavra cânon, né, ela tem uma conotação de um padrão de medida, né? Uma referência para as coisas, né? De tal forma que os escritos bíblicos se transformaram aí em canônico, né? Porque era aqueles textos que se enquadravam dentro de um certo padrão. E se tinha, então, certas referências para determinar isso. E é justamente isso que eu quero tratar com vocês, né? Sobre essas referências para a canonicidade, que na verdade se constituem testes de canonicidade. Então nós vamos observar aqui que quando Deus falava e transmitia a sua palavra por meio de pessoas, homens comuns como eu e como você, que Deus escolhia entre as pessoas naquele tempo e naquela época, né? Tornou-se então muito importante saber o seguinte, né? Quando que era a manifestação da revelação de Deus, uma palavra que se tinha como expressão a vontade divina, e quando que o autor, quando escrevia a sua própria opinião, escrevia as manifestações do seu desejo e do seu conhecimento. É difícil a determinação disso porque nos dois casos eram eles que escreviam, né? Mesmo quando vinha da parte de Deus, era um autor humano que escrevia. E quando era uma opinião própria, também era algo que ele escrevia. Então, como poderia saber quando era um e quando era outro? Essa sempre foi a grande questão. E aí, então, veio com o tempo, já desde o Antigo Testamento, surgiu uma espécie de consenso do que deveria concluir aí essa divisão, né? Saber quando era humano e quando não era humano. Então, os testes de canonicidade, eles surgiram e apareceram, né? Os testes, eles se concentram basicamente em três fatores principais, que são eles: o autor, o público e o escrito. Ou seja, a autoria, quem foi que escreveu, o público a quem ele se dirige
e o conteúdo desse escrito. Então, os testes de canonicidade concentraram nesses 3 fatores. E assim, então, se formulou os testes e um escrito deveria passar pelos 3 testes para ser considerado canônico. Então, vamos observar aqui o primeiro fator, que é o autor, e o que constitui o primeiro teste, né? É que o escrito deveria ter sido elaborado por um homem reconhecidamente profeta, né? Ou seja, alguém que era reconhecido como sendo uma pessoa dotada de dons e do chamado da parte de Deus para exercer um ofício de comunicador da vontade de Deus. Deus escolhia, então, uma pessoa para revelar a ela o conteúdo da sua mensagem, né? Então, de tal maneira que nesse teste, nesse primeiro teste, né, de canonicidade, o livro escrito, ele deveria ter sido escrito por um profeta ou por alguém que tinha o reconhecimento do dom da profecia, né? Então, os autores humanos, eles não poderiam saber e nem poderiam conhecer e acessar a vontade de Deus, a menos que Deus revelasse essa vontade a eles, né? Então, dessa forma, o que esse teste afirma? Que o Espírito de Deus, ele agia com, em e através das faculdades intelectuais do indivíduo, para que ele produzisse um conteúdo, um escrito que fosse reconhecidamente da parte de Deus, fosse a expressão da vontade de Deus na vida daquela pessoa, né? Então, era preciso que a mão de Deus, através do Espírito de Deus, estivesse presente nesse processo de revelação para que assegurasse que tal escrito fosse de fato a palavra e a mensagem de Deus. Aqui eu quero ainda me ater ao seguinte aspecto, do que a gente chama de revelação dinâmica e revelação mecânica. Nós não acreditamos numa revelação mecânica, que Deus falava com o profeta, enviando a sua mensagem diretamente, de tal forma que ele falasse exatamente ipsis literis aquilo que Deus havia comunicado a ele, né? Cada artigo, cada substantivo, cada adjetivo, cada verbo, cada vírgula, exatamente como Deus falava. Não, nós não acreditamos nessa revelação mecânica. Nós acreditamos na revelação dinâmica, que Deus usava as faculdades dos profetas, seu entendimento, sua compreensão, suas emoções, suas faculdades intelectuais, de tal maneira que quando ele entendia o que Deus comunicava, Deus então, através do Espírito de Deus, usava ele para comunicar essas verdades, né? Então, esse é o primeiro teste de canonicidade que nós chamamos justamente aí o teste da autoria. O segundo teste é o teste do público, né? E o teste do público constitui da seguinte forma: o escrito feito é para um público de todas as gerações ou é para um público específico da época em que o texto foi escrito, né? Essa era a questão, né? Então, um livro que, para ser canônico, ele precisava ter um impacto para outras gerações, não somente para a geração da época em que ele foi escrito. A mensagem de Deus, ela não poderia ser restrita apenas a um público, a uma geração. Se um livro era a palavra de Deus, então esse livro, esse texto, esse conteúdo deveria ser relevante para
todas as pessoas de todas as gerações. O que aconteceu ao longo da história em Israel, na época do Antigo Testamento, é que houveram vários outros escritos de pessoas que eram reconhecidas como líderes espirituais, né? Mas o escrito deles não passava nesse segundo teste, porque era uma mensagem muito específica, que não tinha uma relação com aquilo que seria para outras gerações, né? Então, é possível que um autor tivesse escrito um texto para um público específico e isso não passava no segundo teste de público da canonicidade, né? Porque a palavra de Deus, em termos canônicos, ela deveria servir para todas as gerações seguintes ou futuras. Então, para todas as pessoas que lessem esse texto em outras épocas e pudessem aplicar esses ensinamentos à sua vida de forma proveitosa, prática e útil. Né? Porque, como diz aquele conhecido texto de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, né? Que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Se ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, em toda a justiça. Então, é aqui que nós encontramos esse elemento do segundo teste. O terceiro teste é o teste do conteúdo. É o teste que envolve esse fator importante dos ensinamentos, né? Ou seja, o teste é o seguinte: esse escrito, ele está de acordo e em harmonia com as revelações anteriores ou não? Se ele entrasse em contradição com aquilo que foi revelado anteriormente, então esse escrito não passaria no teste, né? Para ser parte do cânon, um livro não poderia contradizer as mensagens anteriores de outros autores que Deus revelou a eles. Isso pelo simples fato de que a verdade de Deus não muda, ela permanece a mesma. Deus disse lá em Hebreus que ele não muda, que ele permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. Assim também a sua palavra, a sua verdade, né? A erva seca e murcha, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus disse que não vai passar nenhuma vírgula, nenhum tio da sua palavra, porque ela é eterna. Assim sendo, se um novo escrito dissesse ser de Deus, mas tivesse em contradição com ensinamentos de outros profetas, de Moisés, de Isaías, né, de Daniel e assim por diante, este não poderia ser palavra de Deus no sentido autêntico, né, e entrar na canonicidade. A verdade de Deus permanece, como eu disse, para sempre, e assim ela não muda, não pode haver contradições. Isso é um princípio fundamental, né, que nós encontramos aqui na palavra de Deus. A verdade de Deus, ela sempre será a mesma. E novas revelações poderiam trazer contribuições, informações até adicionais a essa verdade, sobre o plano, sobre os propósitos, sobre as intenções de Deus, mas nunca ir contra e contradizer as revelações já entregues da parte de Deus, né? Assim, nós temos aqui esse critério. Esse critério é um crescente, né? Primeiro, se é de um profeta, o autor. Segundo, se o público que ele se dirige é para todas as gerações. E terceiro, se esse conteúdo, se esses ensinamentos estão de acordo com as revelações anteriores. Precisa passar por esses três critérios para que então pudesse ser visto como canônico. Espero que vocês tenham entendido, compreendido bem esses elementos básicos e simples, né, sobre
os critérios de canonicidade que foram utilizados em todos os textos do Antigo Testamento, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.